Correto. O importante é atender a todo mundo. Cento e 122 alunos. E crescendo, viu, a quantidade? Isso. Eu fico muito feliz com esse resultado, né? Com esse número, porque mostra que a galera que está aqui se dedicando, acordando cedo para ouvir a mim, a Vando, a Tiago, significa que essa galera é muito, mas muito top e está se preparando muito bem para os exames externos que vem aí, Enem, SSA, o que vier essa galera vai tirar de letra. Show de bola. E se liguem que dia 20 começa a enquete lá do Enem, viu? Para vocês escolherem a melhor data que vocês acharem, né? Dezembro, janeiro ou maio. Entendi essa sequência, não. Dezembro, janeiro, maio, mas Esse tudo bem, né? pulo. Então, foi um pulão, mas tudo bem. Então, pensem aí na realidade de vocês e mandem ver aí na enquete a partir do dia 20. De dia 20 desse mês, começa a enquete para decisão aí dessa data. E o mais provável é que a gente deva prolongar a data, né? Assim, o que o pessoal mais comenta é deixar ele um pouquinho para depois, para poder atender mais pessoas. Verdade. Estou printando a tela. Ah, show de bola. Povo, 128 e subindo. vem subindo. A tela do meu computador já não consegue contemplar todo mundo. É dividido em 6. Isso, aqui também, 6. Eu realmente estou muito feliz. Também. Ganhei meu dia hoje. Professores, Oi? Olá. podemos começar? Podemos ir começando? Podemos sim. Pode ser. Beleza. Gente, que bom estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. Essa é uma iniciativa muito positiva, né, de professores comprometidos com a educação dos seus alunos. E mais do que nunca agora a gente está vendo assim um comprometimento de vocês, professores, e aqui eu quero destacar, né, especialmente Tiago, Vando e Gabriel, com a educação dos seus alunos. É um momento muito delicado que nós estamos vivendo, né, da educação, um momento ímpar na educação mundial, e nós estamos aqui nos reinventando, buscando formas para continuar atendendo e continuar fazendo educação. Muitos pais têm procurado a escola e dito assim: eu acho que o ano está perdido, eu acho que esse ano não tem mais o que dar, e eu tenho lutado muito contra essa afirmação, dizendo que não, que os nossos professores, não só no CAC, mas em diversos segmentos escolares, né, estão lutando e muito. Não é à toa que os professores estão virando noites, se reinventando para que o ano não seja perdido, né? E com certeza não será. Com certeza este ano será vencido, né? Em nome de Jesus será vencido. E nós vamos ver esses resultados, como Gabriel falou, depois das provas externas, né? Depois que nós tivermos os resultados dessas provas externas, nós vamos ver o quanto a nossa batalha, o nosso suor, mais do que antes, vai valer a pena. É na crise que a gente encontra as oportunidades para vencer. Parabéns, professores, parabéns, Tiago, parabéns, Gabriel, parabéns, Vando e todos os demais professores pelas grandes iniciativas nesse momento. Parabéns pelo suor derramado, pela lágrima que eu sei que cai também. Parabéns pelas noites mal dormidas, postando, editando aula, enfim.
Parabéns a todos vocês. E não poderia deixar de parabenizar também aos alunos comprometidos, que no dia dos namorados, né, às 8 da manhã, se dedica a estar num webinar, num momento como esse, para ouvir os seus professores e aprender. A nossa gratidão a todos vocês. Dita estas palavras, eu quero dar bom dia. Bom dia a todos vocês, queridos alunos, queridos professores. Estamos com muita saudade de todos vocês. É muito complicado a gente viver esse momento e não poder encontrar vocês agora, quem sabe, no Teatro João Lira, como a gente costumava fazer aulões, no Teatro Difusora, e abraçá-los ali, dar um abraço forte em cada um, e passar cumprimentando, batendo a mão, né? Enfim. Mas isso é o que temos, e com certeza nós estamos fazendo o melhor que podemos, cada um do seu cantinho, né? Eu estou vindo de Maceió agora, estou na estrada. Olha, Júlia está me perguntando aqui, cadê o meu love? Mas até aqui, Júlia, até aqui, ainda dizendo se acostume, viu? Pode uma coisa dessa, minha gente? Até aqui. Meu love está em casa, está em Caruaru. Como eu estava dizendo, eu estou vindo de Maceió, estou na estrada, calculei o meu tempo, parei aqui numa cidadezinha em Murici, Alagoas, e para falar com vocês. Como vocês percebem, estou aqui dentro do carro, só para dar uma palavrinha com vocês e dizer da alegria de estarmos juntos. Para a gente começar, como é de costume, eu quero abrir a Bíblia com vocês. Eu quero ler alguns versos aqui da Bíblia para a gente buscar a Deus nesse momento, tá bom? Se você tiver com sua Bíblia aí, o Conectados ou Reavivados de ontem, nós lemos o capítulo 130, o Salmo 130. Salmo não tem capítulo, Salmo é o número. Então, ontem nós lemos o Salmo 130, hoje é o dia do Salmo 131. Você está longe da escola, mas se você puder acompanhar o Conectados, é muito importante ler a Bíblia todo dia. Então, ontem, no Salmo 130, eu achei muito interessante essa conexão dos dois salmos para o que eu vou falar agora. Ontem, no Salmo 130, disse assim, são salmos pequeniníssimos, com poucos versos. Do fundo da minha tristeza, eu clamo ao Senhor. Davi falando. Por favor, Senhor, atenda a minha oração. Verso 2 do Salmo 130. É uma linguagem, nova versão internacional. Preste atenção aos meus insistentes pedidos de misericórdia. Quem seria capaz de escapar da sua ira se o soberano Senhor guardasse contra nós cada um dos nossos pecados? Verso 4. Mas o Senhor nos oferece perdão para o amarmos e lhe obedecermos sinceramente. É por isso que espero no Senhor agir. Na sua palavra consolo as minhas esperanças. Aí hoje, no Salmo 131, perceba, no Salmo 130 há uma deprê, há um clamor, há um pedido de socorro do salmista para Deus, dizendo, olha, do fundo da minha tristeza, eu estou na bad, eu estou no fundo do poço, eu clamo ao Senhor. Aí hoje, no Salmo 131, ele já começa dizendo assim, ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Nem procure me fazer de entendido em coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, meu coração está calmo e tranquilo. E olha que lindo que ele diz aqui. Eu sou como uma criança recém-nascida depois de ser amamentada pela mãe. Acalmei o meu coração e fiquei em paz. E aconselha, povo de Israel, coloque a sua esperança no Senhor desde agora e para sempre. Gente, eu achei fantástico essa comparação que ele fez. Ele disse, eu sou como uma criança recém-nascida que acabou de ser amamentada pela mãe. Só quem já teve um irmãozinho, quem já viu um bebê, é que sabe o que o salmista está dizendo. A criança, sabe, eu tenho uma criança de 2 anos, como vocês sabem, já não mama mais, graças a Deus, mas até pouco tempo atrás mamava e tinha momentos que nada acalmava, nada. O colo do pai é frio, mas o colo da mãe, o seio da mãe, o mamar da mãe
esse não tem nada igual. Nada igual. E Deus diz assim, olha, nós estamos vivendo num momento de muita ansiedade. Ficar em casa traz ansiedade. Não poder sair, não poder ir ao shopping, não poder, de repente, hoje ver o crush, né? De repente traz ansiedade, tudo isso. Mas, sabe, a Bíblia nos convida hoje a dizer assim, olha, acalme o seu coração. Confie no Senhor. Se aproxime do Senhor. Chora no ombro certo, criatura. Vai para o ombro certo, para o lugar certo. Deus vai te consolar. Deus vai te confortar. Em 1 Pedro, a Bíblia diz assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, querido adolescente, eu sei que na adolescência a ansiedade ela pode ser maior ainda. A gente sofre com isso. Viver de rede social traz ansiedade. Aguardar as mensagens no WhatsApp traz ansiedade. Mas, queridos, aprendam a confiar no Senhor. Aprendam a fazer do Senhor a sua esperança. E com certeza, Deus dará para cada um de nós a calma que Ele promete aqui, dizendo que nós podemos ser como uma criança recém-nascida, depois de ser amamentada pela mãe. Eu desejo para você calma, tranquilidade, paz, a paz que excede todo entendimento que só o Senhor pode dar. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa aproveitar o aprendizado que terá agora com os professores e que você não esqueça de, nesses momentos, se apegar a Deus, pois só perto de Deus é que você poderá vencer essa quarentena, que não é mais quarentena, né? Já está em oitentena, né? Você pode vencer esses momentos perto do Senhor e pode ficar em paz, porque o Senhor está com você. Sinta o abraço de Deus. Que Deus abençoe você. Quero convidá-lo para a gente fazer uma oração nesse momento, para poder liberar aí para os nossos professores. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos entregar todos os nossos alunos e professores em tuas mãos. Te pedir, Senhor, que nesse momento eles possam aproveitar bem os momentos que se seguem, que eles possam ser protegidos por Ti, que as suas famílias possam ter saúde, que nenhuma das famílias possa, Senhor, ser afetada pela doença, mas que o Senhor proteja a todos, meu Deus. Toma em tuas mãos, mais uma vez eu te peço, permaneça conosco e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Gente, grande abraço, muito bom estar com vocês, obrigado pela oportunidade de vê-los, ainda que assim. Estou vendo muita gente legal aí, muita gente conhecida, estou vendo aqui uma galera boa, que eu gostaria de dar um abraço agora. Mas em breve estaremos juntos. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Agradecemos ao professor Anderson, né, que participou aqui conosco, fazendo essa introdução magnífica, fazendo nosso culto, né, nesse momento que a gente tanto precisa estar aí com a palavra de Deus em nosso coração, justamente para começar um bom dia, para começar esse aulão, para dar continuidade às nossas atividades. É muito importante que todos nós tenhamos Deus no coração nesse momento, principalmente que a gente sabe que a angústia é grande, que a tristeza é verdadeira e a gente tem que entender isso, né? Que ela existe, mas temos que também compreender que se hoje a tristeza é uma realidade, que amanhã, no nosso retorno, ela se transforme na alegria de estarmos todos juntos, de podermos compartilhar de momentos incríveis juntos. Estarmos novamente em sala de aula, nos abraçando, nos vendo ali e transmitindo aquele carinho, aquele amor que só Papai do Céu permite que a gente sinta. Muito gratificante. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Pessoal, bom dia. Como o Anderson falou, é um prazer, mesmo que pela uma telinha a gente conseguir ver o rostinho de vocês, né?
Passaram-se mais de 2 meses. Parece que faz muito mais que a gente está distante de vocês. Mas saibam que em casa, eu, os professores, a direção da escola tem trabalhado muito, com muito amor, para que vocês recebam melhor aí em casa, tá? Que vocês aproveitem muito esses 3 professores incríveis que nós temos, tá? Que seja uma manhã muito proveitosa. E vou aproveitar para dar um recado a todos. Eu espero que vocês... eu sei que muitas turmas vêm participando das aulas pelo Zoom, mas tem turmas que a gente vê que o índice é muito baixo da frequência dos alunos. Então, a gente precisa que vocês participem dessas aulas, que vocês interajam, que ali é o momento que vocês têm que tirar dúvida ao vivo com os professores, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, e aproveitem muito, peguem aí papel e caneta e comecem a anotar as dicas dos nossos queridos professores. Anderson, muito obrigada pela participação também, tá? Tenham um bom dia, garotos. Aproveitem aí o máximo. Muito bem, pessoal. Bom dia para todo mundo. Vamos começar então nosso papo de hoje. Eu combinei aqui com... Vou tentar espelhar a tela aqui, acho que vai dar certo. Acho que deu certo, né? Confirme aí para mim, por favor, se deu certo. Tudo certo, Bruno. Tranquilo? Massa. Então, Pessoal, eu vou ficar aqui no suporte, viu? Qualquer coisa, eu vou estar no controle aqui dos participantes e qualquer pergunta também, manda que a gente vai se ajudando. Pronto, beleza. pronto, a ideia é a gente fazer uma sessão de perguntas no final das 3 apresentações. Então, a gente vai conversar um pouco hoje, né, sobre esse tema de tecnologias em tempos de pandemia, tá? Então, se eu de repente parar um pouquinho a apresentação, é por conta da internet, tá? Então, aparece uma mensagem assim, conexão baixa. Aí eu dou uma parada para não travar e volto depois, tá? Então, explicando para ninguém pensar que eu sumi da reunião. Então, nossa conversa hoje vai girar aqui em torno da tecnologia em tempos de pandemia. Cada professor aqui vai abordar uma temática, né, uma fala desse tema geral. E aí a nossa temática, né, nosso tema específico aqui que eu vou apresentar hoje para vocês, vai ser esse tema onde eu vou tentar misturar um pouco de história, sociologia e a pandemia. Então, um pouco da história, um pouco de socialização. A gente sabe que a pandemia, ela trouxe, né, uma nova forma eh, da gente se portar, de socializar na sociedade. E também suscitou a gente a relembrar algumas coisas na história da humanidade, alguns momentos que possam ter sido um pouco parecidos, que hoje as pessoas estão buscando muito, né, para saber como era naquela época e tal. Então, a minha ideia hoje é a gente fazer um pouquinho, rapidamente, um passeio histórico, e depois vamos apresentar aqui uns 3 sociólogos e o que é que eles falam sobre esse tempo moderno, né? Sobre esse tempo de modernidade. Então aqui, para início de conversa, nessa tela eu coloquei aí uma das 3, posso dizer assim, 3 momentos muito difíceis da humanidade, aonde há doenças, pandemia ou não pandemia, depois até Gabriel pode dar uma esclarecida disso, né? Pandemia, endemia, epidemia, tanta mia que tem por aí. Mas, dentre essas mias todas, 3 delas parecem ter sido muito importantes na história da humanidade, começando aí do meio, essa peste negra, que a gente que todo mundo que estuda parte da era medieval lembra. Então, a gente tem essa pandemia, que também pode ser chamada de peste bubônica, e essa pandemia foi na época do medieval, como eu falei para vocês, mais ou menos entre 1343 a 1353, simplesmente durou 10 anos, né? A Europa medieval sofreu essa peste, né? Essa doença, que veio justamente lá do Oriente. Foi também uma peste que veio do Oriente. Tem um documentário no History Channel que está no YouTube, que eu acho que todo mundo devia assistir, até para ter um pouco como é que a gente pode dizer assim, um pouco de embasamento e conhecer mais sobre a situação lá. E você bota lá no Google History Channel, Peste Negra, e você vai ver um documentário muito legal sobre essa época. Aqui em 1918 nós temos a famosa gripe espanhola, né?
Então, a gripe espanhola também acontece aí a partir de 1917, em 18 ela estoura. Nós vamos ter uma letalidade muito grande, de 8%, com estimativa de 17 a 100 milhões de mortos ao redor do mundo, infectando muita gente, chegando aqui no Brasil também. Inclusive, né, existe um debate entre os historiadores que, dentro dessa gripe espanhola, possivelmente a morte do presidente Rodrigues Alves. Rodrigues Alves era presidente da República, na época da República do Café com Leite. Ele foi reeleito, né, mesmo naquelas eleições que a gente sabe que não eram muito, digamos assim, eticamente corretas, mas ele foi reeleito, mas não conseguiu nem assumir, porque ele ficou doente de um negócio lá, depois acabou se agravando com a gripe espanhola e ele não conseguiu começar o segundo mandato, né, da presidência. Então a gente tem aí essas duas doenças que são muito marcantes e hoje, em 2020, ou quem sabe quando a biologia e a ciência descobrir que talvez em 2019, né, possa ter começado. Aliás, foi 2019, daí o nome Covid-19, mas nós temos aí um novo coronavírus, né, que é agora a doença do momento, a doença global, que eu estava debatendo ontem quarta-feira com uma turma, justamente falando isso, a globalização do vírus quase, é o que a gente está vivendo, né? Então aqui nós temos algumas imagens, gosto mais de imagem, acho que imagem ajuda a gente a compreender muito bem os conteúdos, e aqui nós temos uma linda imagem de... deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos, né, uma imagem onde é apresentado para vocês a roupa que os médicos, os sanitaristas usavam na época medieval, né? A época medieval era uma época complicada, porque a gente sabe que, por exemplo, para você ter um diploma de medicina ou de conhecimentos médicos, você tinha primeiro que ter o diploma de teologia. Então o cara tinha que primeiro, né, manjar de questão ritual de igreja, para depois manjar de fato da medicina. E era muito mística a medicina, é muito complicada a questão medieval. Então você tem essa roupa exótica. Eu fico imaginando a cena. Imagine umas 4:30 da tarde na Europa, no inverno, o povo ligando aqueles candeeirozinhos, tal, a lamparinazinha, e de repente passando um monte de gente com com essa roupa aí, com uma vara na mão. Para vocês terem uma ideia, Pronto, voltei. Para vocês terem uma ideia, gente, nessa época aqui, a loucura era tão grande e a questão, o medo de contágio era tão grande que alguns historiadores, né, colocam que você ganhava uma casa para enterrar os mortos. Então, veja o salário para ser coveiro medieval era uma casa, e era uma casa de classe média alta. E mesmo assim o povo não queria, porque todo mundo tinha medo, né? E aqui nós temos na tela também um livro que eu acho que assim fala maravilhosamente sobre a peste negra, né? Um livro muito interessante, feito pelo italiano Giovanni Boccaccio, e é o livro Decamerão. Então o Decamerão tem umas trechos assim maravilhosos assim, né? Que falam sobre a peste negra. Aqui vocês têm do lado do livro tem uma página do livro original, e eu separei um trechinho aqui para ler para a gente ver como era o clima naquela época, lá na Peste Negra. Olha só. Ele diz assim: tínhamos já atingido o ano de 1348, quando, na muito importante cidade de Florença, sobreveio a mortífera pestilência. Nenhuma prevenção valeu, baldadas todas as providências dos homens. Nem conselho de médico, nem virtude alguma parecia trazer a cura ou proveito para o tratamento. A peste em Florença não teve o mesmo comportamento que no Oriente. Neste, quando o sangue saía pelo nariz, fosse quem fosse, era sinal evidente de morte inevitável. Apareciam no começo, tanto nos homens como nas mulheres, né? Aí ele vai dizer aqui que aparecia algumas inchações na virilha ou na axila. Aqui o povo chamava de bubões, daí o nome peste bubônica, né? Tem essa questão. Em seguida, o aspecto da doença começou a se alterar. Apareciam manchas escuras ou pálidas nos doentes, não é? Nuns eram grandes e espalhadas, noutros eram pequenas e abundantes. Aí o cara começa a falar, parece um filme de terror. Você vai lendo aqui o livro e o cara vai mostrando aí
um monte de exemplo de como é que, né, acontecia a manifestação dessa doença. Então, é uma das doenças interessantes assim de se estudar. Cai bastante, sempre cai em idade medieval, e pode ser um aspecto aí que a gente pode, né, de repente, estar cobrando as provas externas e tal. Aí eu trouxe mais algumas imagens aqui para mostrar, né, o cotidiano das pessoas com as décadas. Aqui nós temos as mulheres americanas fazendo fila para vacina durante a campanha da varíola. Então, veja que isso na década de 60. Então, a gente vai ver aí, né, um outro tipo de doença que depois acabou sendo controlada com a questão da vacina, que é o que a gente mais quer hoje em dia, né, mais espera. Achei também essa imagem super interessante num artigo de história mostrando o tratamento ao ar livre de pessoas com tuberculose. Então, o pessoal ficava fora, tentava fazer esse tratamento fora do hospital também, né? Tem umas imagens também de umas salas de aula, não sei se vocês chegaram a ver, eu esqueci de colocar aqui, o pessoal na sala de aula ao ar livre, o pessoal tudo assim com as bancas lá de fora, árvore e tal, um negócio bem interessante mesmo, tudo para tentar, né, rever essa questão. E aí tem um tema que eu não poderia deixar de tratar na questão histórica, né, para poder a gente ir para a questão mais sociológica, que é a questão dessa doença, né, que aconteceu na época do regime militar, do surto de meningite que tivemos aqui, né, que talvez isso também seja colocado nos exames, porque está entrando muito agora em foco. Como existe um debate hoje sobre os números da Covid, o que é que acontece? A gente viu também meio que uma articulação com relação a número, né? Um diz que o número é esse, outro diz que o número é aquele. Então, suscitou nas pessoas a trazer temas históricos, como, por exemplo, esse. Então, o que é que acontece? É interessante, mas durante o surto de meningite aqui no Brasil, muitos documentos históricos mostram que nós tivemos aulas suspensas, eventos esportivos transferidos, né? Tudo isso que parecia muito bom, o que a gente percebe hoje na questão também aqui do coronavírus. Então, a partir de 1974, aqui no Brasil, começou, não é, aliás, na década de 70, acho que no começo de 70, começou então esse vírus, né, a questão da meningite. Eu não vou entrar em detalhe biológico, que não é minha praia, né, mas começou então essa questão da meningite e é, o regime simplesmente começou a esconder os números, né. Eu lembro até, se eu não me engano, foi Desi Gonçalves. Ela estava num programa ao vivo na Globo. Desi Gonçalves já teve um programa na Globo, viu, gente? É bem interessante isso. E ela chegou lá à frente de todo mundo e disse: olha, vocês têm que tomar vacina, senão vai morrer todo mundo de meningite, daquele jeito peculiar, né? Desi Gonçalves é uma personagem da cultura brasileira, que acho que é quase um folclore, passou até para esse nível já. Mas foi muito interessante, porque Professor, ela falou da questão da meningite, né, da questão da digamos assim, dessas temáticas todas. Ela era uma meio ativista, assim, nesse sentido. Enfim, mas existiu, né, essa meio que a desinformação, que também é uma característica muito importante que a gente tem hoje, né? Então tá chegando muito isso. E aqui eu trouxe mais duas telas na parte histórica para mostrar a vocês um pouco essa questão das semelhanças, né, que às vezes parecem acontecer durante a história. Aqui a gente tem um cartaz, digamos assim, um informativo do governo federal da época, do Ministério da Saúde da época. E se você ler, eu não vou, obviamente, fazer isso aqui agora, só esse primeiro aqui, ó. Evite aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. E aí, se você observar, né, todas algumas das falas e das indicações aparecem hoje em 2020, né, quando o Ministério da Saúde coloca também a sua propaganda. Então parece que às vezes a história volta com alguns aspectos, obviamente que tem diferença, né? Eu trouxe essas duas telas aqui, essas duas imagens para vocês verem que na história existem algumas continuidades e também algumas superações, né? Algumas descontinuidades. Também essa outra tela que mostra aqui na gripe espanhola, as mulheres passeando no centro de uma cidade, acho que é europeia, não lembro agora
a fonte da foto, eu esqueci de colocar. E aqui, né, ao lado nós temos as mulheres modernas hoje que estão, né, agora se adaptando. Todos nós, quando saímos na rua, todo mascarado, enfim, está bem, bem diferente. A gente meio que vem buscando ter essa outra característica. Pois bem, chegamos então na atualidade. O que é que a sociologia pode contribuir com a gente, né? Então eu fiz esse rápido passeio histórico, pincelei um pouco cada aspecto, e agora a gente vai, né, justamente entrar na questão do que a sociologia fala. O que é que os sociólogos falam sobre isso, né? O que é que o sociólogo vai poder ajudar a gente na compreensão da sociedade? Bom, independentemente de coronavírus, né, nós já estávamos e estamos vivendo, antes da pandemia, estávamos vivendo já na famosa época da sociedade em rede. Então, o ser humano ele foi transformando a forma, né, de vivência social, foi transformando a sua socialização, sua forma de socializar, e aí ele já chegava, já nos últimos anos, muitos consideram da década de 90, 80, 90 para cá, nessa nova sociedade, a famosa chamada sociedade em rede, né? Então, essa sociedade em rede, ela trouxe características que no momento da pandemia, que a gente vive hoje, né, uma pandemia, e aí qual a grande diferença da socialização das pandemias? Veja, na época da peste negra, o cara ficava, morria, às vezes morria a família inteira lá dentro e ninguém sabia. Hoje, por conta da socialização, por mais que a gente esteja em isolamento ou em distanciamento social, né, que o Brasil não teve esse isolamento todo, né, tem até uma reportagem dizendo assim, o Brasil, eu achei massa o tema desse artigo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que quer relaxar o distanciamento social efetivo que nunca teve. Eu gostei muito dessa crítica que foi feita nessa reportagem, né? Tivemos um distanciamento, foi bom, mas era para ser melhor, né? Deveria ser melhor. Enfim. E aí nós estamos, então, com essa situação, né, agora de uma sociedade em rede. Então, alguns sociólogos, eu trouxe apenas três aqui para a gente pensar, eles vão mostrar a gente essa contribuição, né, essa forma de apresentar a sociedade. Então, nós temos aí Manuel Castells, ele trabalha com um conceito muito interessante, que é o conceito de sociedade em rede. Aí eu trouxe só um trechinho do que ele fala, né? Sociedade em rede é uma sociabilidade assente numa dimensão virtual, possível e impulsionada pelas novas tecnologias que transcendem tempo e espaço. Aí é que está o foco. A tecnologia, a sociedade em rede, ela consegue transcender tempo e principalmente espaço. E é isso que a gente está vendo hoje com a questão, né, desse novo coronavírus. Para Castells, sociedade em rede é também um conceito utilizado para descrever uma sociedade e uma economia que faz o melhor uso das tecnologias de informação e comunicação. É isso que a gente está fazendo agora, né? Então, a possibilidade hoje da gente estar em aula, né, da gente estar vivendo de fato uma sociedade conectada, já era falada por muitos dos sociólogos. Outro sociólogo também, bastante famoso, que eu estou estudando muito esse danado ultimamente, é o tal do Anton Giddens. Giddens, ele tem obras fantásticas, livros maravilhosos. E num deles, ele diz que ele fala sobre globalização. E aí, sociedade e rede é uma característica da globalização, tá? Entendendo que globalização, né, aqui como Giddens aponta, é um fenômeno que se consolida a partir da intensificação das relações sociais. Olha aí a palavra, o termo, intensificação das relações sociais. E essa intensificação, obviamente, ela vem, né, através das conexões, ou melhor ainda, do que ele fala muito nos livros dele, das interconexões. Então, por mais que a gente esteja, veja, agora eu estou conectado aqui, o meu mundo de aluno, 145 participantes, todo mundo aqui fazendo esse congresso, esse aulão, esse webinar, que até o nome mudou, né? Então, veja, as mudanças que a gente, né, vê aparecer. E aí essas relações, elas se intensificam agora em escala mundial. E aí as conexões que acontecem entre várias regiões do globo. Então a gente sabe agora, né, em tempo real, se a gente quiser abrir aqui, vai entrar uma pessoa do Japão para assistir. Não vai entender muita coisa, mas tudo bem. Mas pessoas de qualquer lugar do mundo podem participar, né? A gente pode assistir ao vivo ali a transmissão e tal. E isso, obviamente, que a TV, o satélite já trazia
mas se intensificou nesses últimos anos. Então, a mídias de distância, as pessoas socializam. E isso ficou muito mais forte agora, né, nessa época de pandemia. E aí, eu trago o último sociólogo para vocês, e depois eu já vou para a parte final, eu vou apresentar para vocês 10 aspectos da sociedade pós-pandemia, para a gente pensar em encerrar, e eu encerrar minha participação. O Bauman. Esse cara, ele não é um cara fácil de ler, né? Eu confesso a vocês, ele tem que ler muita atenção, ele é muito assim, sabe? Ele usa de um vocabulário cabuloso, né? Como o povo diz. Um dos livros mais importantes dele é esse aqui, Modernidade Líquida, que de vez em quando eu estou correndo para ele esses dias. Bauman, e aí eu fiz um recorte aqui do que ele fala. Ele vai falar que ele, diferentemente dos outros sociólogos, ele não vai considerar muito uma pós-modernidade. Ele vai considerar, de fato, uma modernidade. Só que é uma modernidade que virou água, ficou líquida. É isso que ele vai apresentar. E ele vai, então, caracterizar essa sociedade de várias formas, né? Uma dessas caracterizações eu trouxe aqui para a gente ler e para você pensar um pouco se não encaixa no que a gente está vivendo hoje. Ele diz assim, esse mundo, nosso mundo líquido, moderno, sempre nos surpreende. O que hoje parece correto e apropriado, amanhã pode muito bem, aliás, perdão, se tornar fútil, fantasioso ou lamentavelmente equivocado. Suspeitamos que isso possa acontecer e pensamos que, tal como o mundo, que é nosso lar, nós, seus moradores, planejadores, atores, usuários e vítimas, devemos estar sempre prontos a mudar. Todos precisam ser, como diz a palavra da moda, flexíveis. Continua. Na balbúrdia de opiniões e sugestões contraditórias, eu amo essa parte aqui dele. Parece que nos falta uma máquina de debulhar para separar o joio do trigo na montanha de mentiras, ilusões, refúgio e lixo, tá, que a sociedade apresenta. Povo, a gente está vivendo uma época que, sim, eu concordo muito com essa primeira fala dele, né, aqui. Concordo muito com essa primeira fala dele, porque ele vai dizer assim, ó, a gente tem que realmente ser flexível. De fato, a gente está tendo muita flexibilidade, né? Hoje a gente está aqui com uma aula assim, com um webinar, uma coisa nova, aula remota, desafio, todo mundo se flexibilizando, tentando. Mas a segunda fala dele é muito importante, que a gente está vendo aqui agora, nessa sociedade hoje, isso é doentio. Hoje a gente está vivendo a ode à idiotice, a ode à falta de inteligência. Porque antigamente, o cara que era idiota, ele falava idiotice lá na quadra, um ou outro ria ou concordava e acabou. Só que agora, tem o idiota em nível global. E vários desses se juntaram. E aí o que acontece? Eles vão disseminando um monte de propaganda, não é propaganda aqui, eu estou falando da questão da notícia, de opinião, mistura opinião com ciência, com notícia, e ninguém sabe mais nem o que é no final, né? Ah, não, o remédio é esse, não, o remédio é aquele, não, eu achei o remédio ali. Como se fosse assim, né? Como se eu tropeçasse aqui na escada e achasse uma caixa de remédio para a Covid. Então, hoje, a gente tem a rede social, né? Isso é muito sério. Mais da metade das postagens sobre Covid no Brasil, eu peguei esse dado ontem numa reportagem, é fake news. Então a gente tem aqui no Brasil hoje, né, e no mundo todo, esse cuidado, tem que ter esse cuidado de separar o que realmente é que a ciência coloca, o que realmente é uma notícia e o que é uma fake news. A gente tem que estar ligado com isso. Fake news é uma coisa que pega muito rápido, porque fake news está muito ligado também à preguiça de estudar. Fake news está ligado a uma realidade paralela que às vezes eu crio na minha cabeça e eu quero que seja verdade. Então, por exemplo, assim, eu estou pensando aqui, não, eu não quero aceitar esse número de Covid. E ponto final. A psicologia com certeza vai explicar muito bem isso. Mas a sociologia também dá o pitaco, né? Então a pessoa fica, não quero não aceitar a Covid, não, problema, estou nem aí. É mentira o que todo mundo está dizendo, pronto. Aí vai um cara que também pensa do mesmo jeito, pega uma fotografia, ninguém sabe nem de onde, e diz assim, dados da Covid do Brasil são aumentados em 150%. Aí eu, que já estou ali sem querer acreditar, vejo um cara que também postou isso, aí vou e compartilho. E quero que aquilo vire notícia. Então a gente está vivendo um momento muito, muito perigoso, né? No meio desse pânico todo que as pessoas estão tendo com relação à doença, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí eu fecho aqui, e não vou demorar muito porque eu já estou
chegando aí no meu tempo final, estou contando aqui, é, e quero passar para vocês rapidamente as 10 tendências para a pandemia. Primeiro, a revisão de crenças e valores. A quantidade de gente que correu para a igreja, ou que saiu, ou que buscou outra religiosidade, ou que está buscando hoje, é um negócio assim, fora de série. Então, vai haver, as pessoas estão buscando, de fato, repensar, né, a sua religiosidade, as suas crenças, os seus valores, né? Valores de ser mais humano, valor de ser mais solidário com o próximo. O segundo ponto seria imaginar que mais ou menos a gente começou a aprender que de repente aquelas coisas que a gente comprava no shopping, que a gente pensava que ia morrer, né, se não comprasse elas, não é bem assim. Que então mais ou menos nesse sentido. A gente também vai começar a notar uma reconfiguração dos espaços do comércio. Então o comércio, se não se reinventou, agora precisa se reinventar, né? As compras online, as transações comerciais internacionais. Então a pandemia, ela veio para empurrar a globalização. O quarto ponto, os novos modelos de negócios para restaurantes, né? Os iFood da vida, que a gente está aproveitando tanto, né? Que tem gente até lá na escola que diz que compra tanto no iFood, que o iFood já está ligando para perguntar o que é que você quer mesmo hoje. Então, todo mundo está comprando, né? Os restaurantes vão entrar nessa nova questão. O quinto ponto são as experiências culturais imersivas. Então, o uso hoje, né, de experiência cultural através de meios digitais, que realmente está sendo muito grande e vai crescer cada vez mais. O pessoal do segundo ano mesmo, eu passei já 2 visitas de museu virtual. Eles já visitaram 2 museus virtuais. Visitaram o museu lá em Minas Gerais, o museu fora do Brasil, enfim. Então, vai começar a acontecer essas experiências culturais diferentes. O sexto ponto é o trabalho remoto, né, que eu estou vivendo assim, na pele. Eu, os professores aqui, os pais de muitos de vocês também, com certeza, devem estar acompanhando o trabalho remoto, né? Então, o trabalho remoto que veio para ficar, o famoso home office. O sétimo ponto, que é outra tendência do mundo pós-pandemia, da sociedade pós-pandemia, é o morar perto do trabalho, né? Então, as pessoas vão cada vez mais buscar essa facilidade aí de morar perto do trabalho. O oitavo ponto é o famoso shop stream, que está muito ligado àquelas lives maravilhosas, né? Então, como é que eu vou me projetar? Né? Como é que eu vou entrar na sociedade? Live, virou moda, né? Todo mundo agora está fazendo live. No nono ponto, a busca de novos conhecimentos. Isso também é muito bom. Por exemplo, desde conhecimentos mais científicos, desde começar a Covid, todo mundo pergunta o que é Covid, como se prevenir. Só ir lá no Google e pesquisar o que é que o povo está pesquisando no Google. Vocês vão ver que coisa interessante. Aí o povo começa a pesquisar fake news, o que é democracia, qual a diferença de esquerda e direita. O povo está atrás de conhecimento, né? Infelizmente, não é ainda uma questão consensual na sociedade a busca de conhecimento correto, né? Ser guiado assim, o site correto, a fonte certa. Aí às vezes as pessoas ainda se confundem e ainda pegam uma fake news, pensam que é verdade, enfim. Mas existe sim, cada vez mais uma busca de conhecimento. E o décimo ponto, uma décima tendência, é a famosa educação à distância, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, essa educação à distância, principalmente a educação à distância online, é aquela que a gente está agora nessa prática. Então, a gente tem, né, essas tendências que podem escrever. Finalizo aqui dizendo que temos mais interrogações do que respostas. Não vem me perguntar quando é que a Covid vai terminar. Não vem me perguntar se essa vai ser a última, que eu acho muito difícil que não. Talvez essa seja a primeira do ensaio da nova globalização das doenças. Tem muita interrogação, tem mais interrogação do que certeza. E aí eu trago para finalizar, já que eu estou na educação adventista, uma autora muito lida na educação adventista, Ellen White, que vai dar para a gente digamos assim, um conforto para essa loucura toda da sociedade. Eu acho essa frase maravilhosa. Certa vez ela disse: eu nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido no passado. Então, a minha fala final nessa exposição é: vamos, né, olhar para o passado. Vamos olhar para a história. Se Deus já nos conduziu no passado, Ele já nos livrou. Ele já nos livrou de coisas, de momentos muito piores, né, muito mais difíceis. Ele, com certeza, vai nos conduzir ao futuro. Então, não vamos temer ao futuro. Por mais incerto, estranho e diferente que ele possa ser.
Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. E se tiver pergunta aí no final, a gente faz. Valeu. Pronto, parabéns, professor Vando. Como sempre, o senhor arrasa. Show de bola na sua aula. Show mesmo. Gente, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu, particularmente, aprendi muito com o Vando hoje. Também, viu? Eu fiquei, assim, extasiado aqui. Eu estava escutando a aula e só concordando, fazendo assim, e me Isso. animando aqui durante a aula. Eu estava achando fantástico. E, particularmente, Vando, meus parabéns. Magnífica aula, viu? Show de bola. Meus parabéns Top. mesmo. Meus queridos, dando continuidade a esse momento muito rico e prazeroso, primeiro de estar com vocês, certo? Que, como o Anderson falou logo no início, na cerimônia de abertura, em plena sexta-feira, às 8 da manhã, Dia dos Namorados, estarmos todos juntos para partilhar um pouco do conhecimento que nós já temos, certo? Que é uma linha de pesquisa totalmente para redação, para interpretação de texto, para entender, decodificar e, principalmente, conseguir organizar um texto. Então, a minha aula tem como tema como abordar o coronavírus em uma dissertação argumentativa. Antes de produzirmos qualquer tipo de texto, é necessário a gente tentar responder algumas perguntas ligadas diretamente, respondidas através do nosso rascunho ou, como vocês já sabem, através do nosso mapa mental. Então, quando eu for construir a minha tese, eu tenho que entender, primeiro, qual é o conceito do tema. O que é? Onde nasceu? Quais são as causas e as consequências? Como vem alcançando a humanidade? Será que existe vacina? Existe cura? Quais são as visões que as políticas públicas estão abordando e como eles estão abordando todos esses problemas diante dessa situação, dessa pandemia? Como o Vando mencionou muito bem na aula dele, a quantidade de fake news que vem sendo divulgadas. Eu acho que as pessoas têm o prazer de divulgar informação inverídica, têm o prazer de divulgar uma informação que não é verdade. E quanto mais pessoas compartilham, para aquelas pessoas que não têm um conhecimento muito grande, acreditam e vão divulgando. Sabemos que uma boa parte das pessoas, exatamente 82% das pessoas que divulgam fake news, certo? Com base na revista Isto É, de uma reportagem que saiu semana passada, divulgam por ruindade, para tentar alienar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm um conhecimento muito vasto, que não têm muito acesso a todo tipo de informação. Então, independente do tema, como nós estamos primeiro focando nessa questão, como trazer o coronavírus dentro de uma redação, é necessário trazer essas inquietações. O que é, onde nasceu, lembrando quais são as causas e as consequências ligadas diretamente para o meu desenvolvimento, no desenvolvimento 1, as causas, no desenvolvimento 2, as consequências, como ele vem alcançando a humanidade, de qual forma, através de quê? Do contato físico, do contato virtual, de informações ligadas à questão de fake news. Veja, aqui nós não estamos falando como nós vamos pegar o coronavírus, e sim trazer mais aquela questão da própria informação, certo? E nesse último tópico, será que existe vacina? Todos os dias, praticamente, é criada uma fake news, é criada uma informação um pouco inverídica. Não, se você conseguir tomar banho com sabão amarelo, você livra o coronavírus. Qual é o fundamento? Qual é a fonte? Não, foi minha vizinha que viu na internet. A internet é a principal forma de informações mentirosas.
Por isso que todas as vezes, até em sala de aula, que nós estamos conversando, Tiago, eu vi tal reportagem em tal site. Qual é a fonte? Todo fato, toda reportagem, você tem que deixar bem claro. Qual foi a fonte? Eu retirei essa fonte de onde? Eu bebi essa água dessa fonte de onde? Certo? Nessa redação que nós vamos avaliar, ela foi produzida por um aluno da nossa escola, certo? Eu não vou dizer o nome dele, mas ele está online e eu conversei com ele ontem, ele autorizou a redação dele. Eu vou fazer a leitura e nós vamos debatendo aos pouquinhos, beleza? Aí as dúvidas vocês anotem para no final vocês tirarem. Vejam. A sociedade atual passa por um dos momentos mais dramáticos das últimas décadas. A presente pandemia de coronavírus, a qual já causou quase 200 mil mortes. Ainda assim, há quem acredite que os impactos econômicos das medidas preventivas adotadas pela maioria dos países afetados, em conformidade com orientações da Organização Mundial de Saúde, justificariam o relaxamento imediato dessas medidas. Lembrando, essa redação não foi produzida essa semana, certo? Ela tem um certo tempinho, por isso que esse dado aqui ele não está atualizado, certo? Mas o que eu quero que vocês percebam nessa introdução, que a pessoa trouxe a tese, construiu a tese, conceituando e mostrando, tentando trazer uma alusão histórica, certo? Nas últimas décadas. Aí eu me pergunto, quais, certo? As últimas décadas, quais? A pessoa deveria ter especificado aí bem direitinho, não é isso? Já no desenvolvimento 1, é necessário reconhecer que estas pessoas não estão de tudo erradas. As principais medidas preventivas são o distanciamento social e a quarentena. Desde Adam Smith e David Ricardo, sabe-se que a origem de toda riqueza é o trabalho. Se as pessoas estão afastadas do trabalho, não há produção de riqueza, não há renda, não há consumo, não tem como movimentar a economia. É um ciclo vicioso cujo impacto é claro. A crise econômica com o amplo desemprego e o empobrecimento da população. Entre a introdução e esse desenvolvimento, eu já achei esse desenvolvimento bem mais claro, bem mais objetivo, certo? Eu só senti falta de conectivos. Por exemplo, nesse primeiro período, é necessário reconhecer que estas pessoas não estão de tudo erradas. Ponto. Aí tem as principais. Aqui, após esse ponto, deveria ter um conectivo. Qual é a função da gente colocar um conectivo na redação? Ligar períodos, evitar problema de coesão e coerência, coisa que isso é cobrado de vocês na 4ª competência na redação do Enem. Ou seja, erradas, ponto. Assim, vírgula. Entretanto, vírgula. Dessa forma, vírgula. As principais medidas preventivas são o distanciamento social e a quarentena. Mas, Tiago, vê, aqui a pessoa já fez uma abertura para a proposta de intervenção. Já mostrou como é que pode ser resolvido o problema. Concordo com vocês, certo? Já no D2, entretanto, olha, conectivo, show de bola, vírgula. A superlotação das unidades de tratamento intensivo, devido a esta pandemia, já é fato nas maiores cidades do mundo. De Nova York a São Paulo, ou seja, olha os dois extremos que a pessoa unificou. De Nova York a São Paulo. Sem UTIs disponíveis, dezenas de milhares de pessoas a mais morrerão pela simples impossibilidade de tratamento. E as únicas medidas comprovadamente eficazes para que isso aconteça são o distanciamento social e a quarentena. Percebam que ele trouxe o comecinho da conclusão mais uma vez aqui. Abordou no D1 e está abordando aqui no D2 também. A questão do distanciamento social e a questão da própria quarentena. Ora, ninguém em sã consciência ousaria sacrificar
vidas de seus entes queridos para evitar alguns danos de recessão. Analisando o D1 e o D2, eu ainda achei mais coerente o D1, certo? Mesmo nesse segundo desenvolvimento abordando com conectivos, mas ainda sentia a falta de outros conectivos. Conectivos que possam trazer uma luminosidade diferente para o teu texto. Já na conclusão, é evidente, portanto, como vocês sabem, show de bola começar com 2 conectivos. É evidente, portanto, que a vida é insubstituível e muito valiosa do que qualquer bem ou serviço que possa ser provido pelo mercado. Aí eu tenho ponto. Assim, vírgula, olha o conectivo, é fundamental que todos façam a sua parte no combate ao coronavírus. Quem vai fazer? O Estado, por um lado, lembrando, o Estado, por um lado, ele não deixa bem claro que a responsabilidade geral e toda a responsabilidade é do Estado. E se, por um lado, deve atuar na conscientização da população e no desenvolvimento de políticas. Que tipo de políticas? Políticas públicas de assistência social para amenizar a crise econômica. E a sociedade, por outro lado, deve manter o distanciamento social e a quarentena, a fim de não sobrecarregar o sistema de saúde. Vejam, ele trouxe a mesma informação em 3 parágrafos. No desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e no desenvolvimento 3, onde ele aponta a seguinte questão: deve manter o distanciamento social e a quarentena. Mas Tiago aqui retomou o que ele falou, retomou a tese, certo? Mas só que na própria tese ele não falou sobre essa questão da quarentena, certo? Tiago, o que é que tu achou dessa conclusão? De 0 a 200 pontos, como vocês sabem que vocês são avaliados. 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Eu daria 120 a 160 pontos. Se ele não tivesse citado essa questão aqui social, quarentena, afim, sobrecarregar o sistema de saúde, porque ele começou tão bem essa conclusão, foi como se ele tivesse nadado e morrido na praia. Começou muito bem o texto e se afogou lá embaixo, certo? Diante, minha gente, de todos esses obstáculos que o coronavírus, que essa pandemia está modificando a forma de ensinar, a forma de muitas pessoas se reinventarem para poder levar o pão para casa, muitos empresários, a quantidade de pessoas que estão trabalhando, como fast foods, como o Vando mencionou muito bem, hoje os aplicativos já ligam para você, procurando saber o que é que você quer comer, através do banco de dados que eles têm. Diante de tantas essas situações, o que foi que o coronavírus e essa pandemia conseguiu trazer para a nossa sociedade? Como é que eu posso começar uma redação? Tiago, eu quero começar com uma alusão. Eu posso abordar o que na minha alusão? Diversas coisas. Por exemplo, a gripe asiática, a gripe espanhola, a peste negra, levando para a área de literatura. Eu tenho como trazer o Cortiço, Tiago, para uma redação sobre o coronavírus? Sim. O que foi o Cortiço? Um livro de Aloysio Azevedo, de 1880, que retratava a questão do saneamento básico, no qual era um prédio com vários andares, onde tinha apenas um banheiro, um lavador para as mulheres trabalharem e fazerem os seus serviços domésticos, sem saneamento básico, as pessoas não se precaviam, não tinham medo dessas doenças, ou seja, o contágio era muito rápido, então vocês podem trazer o Cortiço tranquilamente para uma alusão histórica, a questão do retrocesso da própria economia, a conscientização da população, a condição do próprio idoso no Brasil, porque no início não só pega coronavírus o idoso, não. Nós temos fatos comprovados que muitas pessoas que morreram devido ao coronavírus não eram idosos. Que uma boa parte das pessoas que morreram de coronavírus eram pessoas saudáveis. Certo? Então, essa história de dizer, não, coronavírus só vai matar idoso, coronavírus só mata quem tem acima de 60 anos. Não.
A questão como falei no início, que vocês devem prestar bastante atenção, meus queridos. A questão das fake news. Procura saber qual é a fonte dessa notícia. Ela foi postada por quem? Eu não gosto muito de acreditar em informações de blogs. Eu acredito que muitos blogueiros, o que eles querem são curtidas. Então, para conseguir uma quantidade X de curtidas, eles vão fazer de tudo, certo? Tenho certeza que com base nessas dicas que o Vando deu, nas dicas que eu dei e nas dicas que Gabriel vai dar daqui a pouquinho, vocês vão sair muito bem nessas provas externas, porque vocês são inteligentes, vocês têm o conhecimento não só dos livros, não só de documentários, mas sim, vocês têm um conhecimento totalmente de mundo, certo? Queridos, nossa aula está encerrando aqui. O tema é tão gostoso porque às vezes dá até vontade de passar o dia falando. Tenho certeza que isso acontece também com os colegas. Então, um forte abraço virtual. Fiquem com Deus, cuidem de vocês, cuidem dos seus e logo, logo esse abraço virtual vai se tornar presencial. Um forte abraço e tchau, tchau, queridos. Gabriel? Valeu, Tiago. Boa. Eu só demorei um pouquinho, porque como eu também tô... Ó, esses corações aí são para você, viu? Que lindo, meus queridos. Obrigado. E são muitas, viu? Não, olha para aí. Esses meninos. Amor. Eita! Isso é muito bom, isso é muito bom. Muito bom, muito A gente fica mesmo. muito feliz com isso, pessoal. Fico muito feliz mesmo. E agora é minha vez, né? Deixa eu projetar a minha tela. Tem que tirar tudo, Tiago. Eu já tirei aqui já. Eu tive que tirar tudo. Eu já tinha tirado. Só não estava entrando. Pronto. Vai lá. A minha apareceu aí? Não. Não estou conseguindo projetar minha tela. Não sei. Não sei por quê. Estava parecendo que era a tua, aí agora eu não estou conseguindo. Tu foi naquela partezinha lá embaixo, no verde. Sharing out, yes. Sim. Não sei. Vou fazer uma modificação aqui para ver se eu consigo. Beleza.
Gabriel, manda no grupo da gente que quando a gente espelha, a gente compartilha. Beleza. Melhor ainda. Vou mandar agora. Bom, pessoal, enquanto eu vou resolvendo aqui o problema técnico, deixa eu aproveitar para fazer a introdução do tema, porque meus colegas já falaram grande parte do que a gente vai discutir hoje, e isso foi muito bom, porque agora a gente parte já com conceitos pré-estabelecidos e um conhecimento prévio acerca do conteúdo que com certeza vai somar bastante e permitir que a gente consiga, de fato, compreender a temática que se mostra imperativa nesse cenário, né? Até porque hoje, no cenário de pandemia, nós percebemos que, infelizmente, não é um momento único na história. Afinal de contas, já houveram outras pandemias, já houveram outras situações onde o povo teve que mudar seus hábitos culturais, sociais, econômicos, até mesmo a própria educação, em prol da adequação, né, da própria sociedade às situações que se mostravam imperativas por conta dessas dadas pandemias. E aí, nessa atual conjuntura, acabei de mandar o material, viu, Tiago? Vando, se vocês puderem dar uma força aí, agradeço. Tá carregando aí para vocês. E aí eu vou começando aqui. E aí, nessa atual conjuntura, muita gente começa a pensar o seguinte: será que, de fato, esse tempo todo, as pandemias que houveram na história tiveram um impacto semelhante à do Covid-19? Porque a Covid-19 está assolando a nós todos e trazendo aí uma série de consequências políticas, sociais, econômicas, financeiras, e isso está gerando todo um caos e todo o globo sofre com isso. Mas será que houveram outras pandemias e essas pandemias trouxeram tantos danos quanto a Covid-19? E é justamente isso que eu desejo discutir com vocês nessa aula de hoje. Traçar um perfil histórico sobre algumas pandemias, dando um foco maior na primeira pandemia que se tem em registro histórico. E a partir daí, a gente vai conseguir compreender um pouco mais acerca desses fenômenos que ocorrem nesses períodos de pandemia. Então, nosso querido amigo Tiago Neto conseguiu aí projetar o meu slide. Dá um F5 aí, Tiago. Habilita a edição nesse balãozinho amarelo aí, em cima. Vê se tu consegue habilitar a edição. E aí depois projeta. Tem uma caixa amarela em cima. Aí no finalzinho tem um botão, habilitar a edição. Aí você clicando nele e depois pedindo a apresentação dos slides, vai funcionar. O pessoal até marcou aí em vermelho. Conseguiu? Clique e não abre. Oxi, Tu vai falando e eu vou mudando aqui. tá bom. Colocar no Eu já e-mail. pode mudar.
Assim, sabe? Eu já comecei. Vai dizendo aí. Pode mudar, passa isso aí. Tá bom, minha gente, não precisa marcar mais não, eu vou passando por aqui mesmo, certo? Vai dizendo, Gabriel. Então vamos lá. Tá conseguindo passar, Thiago? Ô, Porque aqui não tá aparecendo, não. oxe, Para mim, tá na página inicial ainda. Ah, agora mudou. vê Volta lá agora. para o terceiro slide. Esse? É esse? Eu não sei, não tá aparecendo. O terceiro slide. Oxi. Aqui já está no terceiro. Para mim tá no sexto. Ave Maria. Pronto, voltou pro primeiro. Aliás, pro segundo. Habilitar edição. Pronto. Eu acho que agora vai. Tenta projetar para mim. Agora. Vê aí. Agora sim. Show de bola. Passa essa primeira página, por favor. Bom, então o nosso tema de hoje é as pandemias que mudaram o mundo. E eu desejo iniciar a nossa discussão mostrando para vocês as 8 pandemias que nós tivemos ao longo da história. E aí, Tiago vai me dar um suporte aí, porque Sim. conforme a gente for falando, a gente vai evidenciando a época e também a pandemia, conforme ela vai se estabelecendo no cenário global. Pode passar aí, Tiago. Então, no século XX, nós tivemos a gripe espanhola, mas também tivemos a ascensão de outras pandemias, tais como a varíola, que iniciou no século XIX, mas perdurou até o século XX. A pandemia de tifo também se instaurou no século XX, assim como a cólera, que começou no século XIX, teve o seu término no século XX. A tuberculose, nos anos finais do século XIX, puxando para o século XX. O HIV, que surgiu durante o século XX, puxando para o século XXI. E também a gripe suína, que teve a sua ascensão no século XXI. Então, nós vemos que diversas pandemias começaram a acontecer ao longo do tempo e gerar resultados que, infelizmente, contribuíram para um cenário de caos na sociedade da época. Aliás, nas sociedades da época. E uma das pandemias que eu desejo falar para vocês, acho que é o foco da aula de hoje, e foi muito bom que Vando iniciou a discussão acerca dela, e isso nos permitirá também trazer aí à tona uma série de conceitos acerca dela, fortalecendo tanto aquilo que o professor Vando já falou, mas também aquilo que eu desejo contribuir na aula de hoje, e completando aí o rol de 8 grandes pandemias da história, nós temos a peste negra. Pode passar aí, Tiago, por favor. E a peste negra, ela tem o seu agente etiológico, a Yersinia pestis, que é uma bactéria do tipo gram-negativa, ou seja, que necessita de um tipo específico de coloração para ser visualizado no microscópio. Essa bactéria não tem formação de esporos e ela tem uma forma de bastão, tá? É um cocobacilo, ou seja, é um bastão mais esférico, e ela tem um hábito de anaerobia facultativa, ou seja, ela pode se utilizar do oxigênio para produzir a sua própria energia, o seu ATP, ou pode optar por não utilizar o oxigênio, realizando fermentações para obter seus nutrientes, né? Para obter a sua energia a partir dos seus nutrientes.
E aí nós percebemos que a Yersinia pestis, ela, de fato, como o professor Vando mencionou, teve o seu momento de destaque na história lá no século XIV. Contudo, ela é conhecida como a primeira pandemia da história, não por conta da pandemia que se instaurou durante o século XIV, mas sim por conta da primeira pandemia causada pela Yersinia pestis, que ocorreu lá atrás, durante o século VI. E nessa perspectiva, a gente pode perceber que existiram duas grandes pandemias de peste negra. A maior delas e mais conhecida, a do século XIV, contudo, a primeira, a original, digamos assim, ocorreu ainda no século VI. Pode passar aí, Tiago. E aí, a peste negra, de acordo com este artigo maravilhoso aí, publicado no ano de 2008, fazendo uma revisão histórica do que é a peste negra, nada mais é do que uma patologia ocasionada por uma bactéria, ou seja, uma bacteriose, e que na Idade Média tinha como referência a si mesma, né? Os termos praga, peste, pestilência, que significam uma enfermidade epidêmica que tem um alto índice de mortalidade. Ou seja, o que é uma peste? O que é uma praga? O que é uma pestilência? Dentro do contexto histórico, mas não só histórico, também científico, toda peste é uma doença que ocasiona uma grande quantidade de mortes. Então, o indivíduo que é acometido por ela, geralmente vem a óbito por causa dela. Então, é muito comum se designar a essas doenças o termo peste, ok? Então, peste, do latim, significa doença, uma doença mortal. Pode passar, Tiago. E aí, a gente percebe também que esta peste negra, como era chamada durante o século XIV, era muito associada à crença do povo. Por quê? Porque os homens acreditavam que as enfermidades eram transmitidas através da impureza de seus próprios atos. Ou seja, muitas vezes a eclosão dessas patologias estavam relacionadas muitas vezes ao hábito, a crença deles era essa, que era o hábito da sociedade que, por cometer seus pecados, era punida a partir disso. E nessa perspectiva se criou uma espécie de teoria acerca da difusão dessa patologia. Por quê? Porque acreditava-se numa teoria onde a peste negra seria transmitida através do ar poluído. Ou seja, o homem, o ser humano, começou a poluir o meio ambiente e essa poluição trazia consigo o miasma. O que seria um miasma? Seria uma fumaça tóxica, certo? Ou seja, seria exatamente a poluição, essa carga que o homem despejou no meio ambiente, se voltando contra ele como forma de punição divina, ocasionando uma doença. Então, para o pessoal da época, a peste negra seria exatamente o quê? Uma doença que seria difundida através do ar. Então, você respirar traria a contaminação, e essa contaminação seria proveniente das impurezas do ser humano em relação ao próprio meio ambiente. Então, a poluição ocasionaria. E, nesse ensejo, a teoria do miasma foi percebida
como sendo a forma de contágio. E, por causa disso, algumas medidas foram sendo adotadas ao longo do tempo. Como, por exemplo, algo que vocês mencionaram muito no chat durante o primeiro momento, na aula de Vando, onde vocês trouxeram aí à tona a discussão sobre a própria higiene do ser humano. Os hábitos de higiene pessoal, como banho, como o próprio saneamento básico e tantos outros elementos que pertencem à higiene, ao controle da saúde e por aí vai, que estão direta e indiretamente relacionados à teoria do miasma. Por quê? Porque como eles acreditavam que as doenças eram difundidas através do ar, como eles acreditavam que esse ar contaminado gerava a doença, lá na Europa, durante o século XIV, na segunda pandemia de Yersinia Pestis, a peste negra, nós tivemos uma grande mudança de hábitos e uma adoção de práticas de higiene pessoal mais frequentes, certo? Então, nós temos muitas situações nas quais o pessoal passou a ter mais higiene justamente por causa da pandemia. E é o que a gente vê agora, porque quando a gente chega do mercado, vamos limpar todas as compras, as sacolas, vamos ter cuidado de lavar as mãos, tomar sempre banho, usar máscara, limpar os objetos que vêm de fora, deixar os sapatos na porta de casa para não entrar com ele naquele momento. Então, veja que nós adotamos hábitos de higiene pessoal por causa da pandemia. E não é à toa que nosso país, como vocês mesmos discutiram no chat, não é à toa que nosso país não tem tantas doenças em relação à eclosão de novas patologias. Mas, em compensação, por sermos um país de um povo miscigênico, ou seja, um povo miscigenado, que provém de diversas etnias, de diversos países, percebemos também que nosso sistema de saúde, e isso a gente já comentou, e eu falo com os segundos e terceiros, e os primeiros ainda vão ver o programa de saúde comigo ano que vem, mas nós já comentamos que nosso calendário de vacina é rico e nós estudamos tantas doenças justamente porque, sendo um ponto no qual as patologias se aglomeram por causa justamente dessas emigrações do povo, né? Então, vários povos de diversas etnias vêm para cá e nós acabamos tendo grandes influências no nosso cenário da saúde, justamente por causa dessa chegada dos povos de outros países. E, portanto, nós temos tantas doenças aqui, e nós estudamos tantas doenças, nós temos tantas vacinas no nosso calendário, e por aí vai. Nessa perspectiva, vale a pena muito a gente citar essa importância das patologias, né, das pandemias ao longo dos anos, favorecendo também a adoção de hábitos de higiene pessoal. Tiago, tu pode passar aí, por favor? Tem mais uma caixinha de texto desse slide. Então, a peste do século XVI, né, quando ela culmina de fato, tem a sua maior ascensão, foi chamada de morte negra ou peste negra, e foi a mais célebre da sua mortalidade. Por quê? Embora ela tenha iniciado no século XIV, mas o ápice da mortalidade da peste negra foi no século XVI. No século XIV. Falei século XVI. Me perdoe. Foi no século XIV. Então, ela iniciou há muito tempo, mas o seu apogeu foi justamente no século XIV. Pode passar aí, Tiago. E o que caracteriza, de fato, a peste negra? Bom, na verdade, essa peste, essa patologia, é dividida em 3 tipos. E os 3 tipos podem ser evidenciados aí no nosso slide.
Eu vou explicar eles a vocês bem direitinho, tá? Dá para passar aí para ficar as 3? Beleza, valeu. Mas aí, tá bom. Então, nós temos 3 tipos de peste negra, ou melhor dizendo, 3 tipos de manifestação da doença causada pela Yersinia pestis, que é a patologia pneumônica, ou peste pneumônica. Ela acomete principalmente o sistema respiratório e afeta muito os pulmões e as vias aéreas. A septicêmica, que afeta principalmente o sistema circulatório e o sistema linfático. E a bubônica, que afeta especificamente o sistema linfático. E essa é, digamos assim, a mais perigosa e a mais, vamos dizer assim, frequente ao longo da história. Por quê? Porque é essa, a peste bubônica, que nós temos como peste negra durante o século XIV. Além disso, a própria peste negra, nesse momento da história no qual nós evidenciamos aí a ascensão da peste bubônica, ocasionava os bubões. O que são bubões? O professor Vando comentou sobre os bubões e mencionou a importância deles para a caracterização da peste negra. Esses bubões seriam justamente os inchaços, nós chamamos também de edemas ocasionados pelo exudato, ou seja, pela eliminação de fluido interno e acúmulo desse fluido em uma espécie de bolha. E esses inchaços acabavam sendo característicos. Esse exudato, ou seja, essa eliminação de fluido, acabava comprometendo a função do próprio tecido e ocasionando necrose. Então, esse tecido necrótico fazia com que a pele ficasse escura, que a pele ficasse negra. Logo, o nome peste negra provém justamente desses bubões que posteriormente necrosavam mediante falta da circulação sanguínea e também linfática, que ocasionava aí a morte tecidual e, consequentemente, a formação dessas manchas escurecidas. Mas, professor, como se dava a transmissão da peste negra? Bom, a peste, na época, ficou conhecida como tendo sua transmissão através da mordida da pulga. Mas não só isso. Tu pode passar aí, Tiago. A gente percebe que, ao longo da história, nós tivemos muita influência dessa dada peste, como nos é citado nesse artigo, de 1987, eu acho que ele é muito atual nesse contexto. E ele diz o seguinte, que ainda no século XVI foi instituída em alguns portos italianos a quarentena, que consistia no isolamento de marinheiros provenientes de ações endêmicas ou epidêmicas durante 40 dias, antes de poderem penetrar nas cidades. Veja, então já existia isolamento. Percebem a adoção do isolamento lá no século XIV, justamente para impedir a disseminação da patologia. Pode passar aí, Tiago. E por que os portos? Por que os navios eram vistoriados? Por que essa necessidade de se controlar o fluxo dos marinheiros, o fluxo dos mercantes naquela época? Justamente porque era através dessa chegada dos marinheiros, era através desses navios mercantes que nós tínhamos a ascensão das doenças. Por quê? Tiago, tu pode passar aí. Ficou só branco. Então,
nós tínhamos a ascensão. Por quê? Porque esses navios traziam consigo principalmente ratos. E esses ratos traziam no seu corpo pulgas. As pulgas foram associadas à patologia, à peste negra, e com uma certa coerência. Contudo, na época, como o pessoal não via as pulgas em si, via os ratos, e quando da chegada dos navios nos portos, os ratos começavam a descer do navio também, desembarcar e entrar em contato com o povo, bom, o pessoal achou que, na verdade, era o rato que transmitia a peste negra, quando, na verdade, era apenas a pulga. A pulga, o piolho, o carrapato do rato acabava também espalhando a doença. Claro que as outras formas da doença tinham transmissão específica. Por exemplo, a pneumônica era através do ar. Então, nós temos 3 formas de difusão da própria peste negra. Através do ar, através do contato com os fluidos do indivíduo e também através da mordida do carrapato, da pulga, do piolho. E quando eu falo carrapato, pulga e piolho, embora do rato seja a pulga, carrapato e piolho seriam dos outros animais que acabavam contaminados também, e aí esses nossos aracnídeos acabavam também contribuindo para a difusão dessas doenças, dessas bactérias. E a BBC trouxe uma reportagem interessante no ano de 2018, perdão, que mencionava justamente que os ratos eram inocentes e que não foram os ratos em si que ocasionaram as pandemias da peste negra. Até porque eles não têm necessariamente uma ligação direta com isso, e sim as pulgas. E mais, acredita-se ainda que a forma de transmissão que de fato deu origem a um surto pandêmico da peste negra foi o próprio ar e a própria falta de cuidados de higiene pessoal das pessoas na época. Pode passar, Tiago? E aí, só para mostrar a vocês, né, que os autores fizeram simulações de surtos da doença em cada uma dessas cidades, criando 3 modelos, onde a praga era disseminada por ratos, transmissão aérea, pulgas e piolhos que vivem em seres humanos e suas roupas. E provavelmente a transmissão aérea é a possível causa do surto pandêmico da peste negra. Pode passar. E aí, só para que vocês compreendam a importância dessa questão de se vistoriar os portos, dessa trajetória dos indivíduos trazendo a doença para os locais, as cidades. Só para vocês terem uma noção, aí no mapa nós temos os principais pontos, as principais cidades que foram contaminadas com a pandemia do século XIV e evidenciadas aí em laranja. Vocês podem ver diversas cidades e percebam através das setas vermelhas que nós temos aí as rotas terrestres e marítimas de comércio. Então, as cidades que tinham essas rotas, principalmente marítimas, relacionadas ao comércio, acabavam também tendo uma maior difusão da patologia dentre seus povos. E aí, para justificar a vocês a primeira pandemia da história, né, nós temos aí a imagem do imperador Justiniano, que no século VI foi acometido, né, pela peste negra, e por isso
ficou conhecida durante esse período como peste de Justiniano, e isso ocorreu lá no ano de 541, onde ainda se instalava o Império Bizantino, e essa peste afetou principalmente as cidades portuárias por causa dos navios mercantes cheios de ratos. E estimava-se 5.000 mortes por dia. 5.000 mortes por dia, só na cidade de Constantinopla. Preste atenção, eu não estou falando ao redor do mundo, não. Estou falando lá na Europa, na cidade de Constantinopla, existia 5.000 mortes por dia. Era a estimativa. Já na segunda pandemia, no segundo surto pandêmico, e aí, passa aí, Tiago. Nós temos a sua ascensão oriunda justamente da China e da Mongólia. Então, o povo mongol meio que foi punido pelo seu ato irresponsável. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei lá no segundo ano que algumas patologias serviam de arma biológica, e é o caso da própria peste negra. Os mongóis, eles esquartejavam os cadáveres acometidos pela peste e lançavam esses restos mortais através dos muros chineses e acometiam diversos povos, né, através do contato com aquelas vísceras contaminadas. Então, eles pegavam pessoas que estavam contaminadas, esquartejavam e lançavam por cima das muralhas. E aí, consequentemente, conseguiam contaminar os soldados e os indivíduos mais jovens, o que enfraquecia o poder armamentista do local, e eles conseguiam invadir para saquear. E aí, adivinha quem foi o povo que mais sofreu com a peste negra? Exatamente, os mongóis. Então, a Mongólia sofreu muito com a peste negra, tendo em torno de 15 a 25 milhões de mortos só nessa segunda pandemia. E aí, diante dessa situação, a gente percebe que, mais uma vez, o comércio marítimo foi responsável por ocasionar a difusão da doença, né? E, mais uma vez, a necrose era característica e, portanto, a pele tinha esse aspecto enegrecido. E foi aí, nesse ponto, onde nós tivemos o maior repúdio e o maior preconceito. Então, nós tínhamos pessoas que eram simplesmente abandonadas e expulsas de casa quando pegavam a peste, eram expulsas das suas cidades quando pegavam a peste. Então, basicamente, para vocês terem uma ideia da dimensão dessa segunda pandemia, e por isso o Wander enfatizou bastante ela, e novamente eu falo aqui da importância da mesma. Pra vocês terem uma ideia, cerca de 40% da população da Europa foi contaminada com a peste negra. Então, ela foi, sim, a maior pandemia da história, certo? Então, muito foi estudado acerca da pandemia, e muitos dos nossos hábitos hoje em prol de uma não manifestação mais nociva da própria Covid-19 provém justamente dos cuidados que a gente aprendeu a ter durante o período da peste negra. E aí, só para finalizar, tu pode passar aí, Tiago, esse é o último slide. Falando de uma das figuras mais conhecidas da peste negra, essa coisinha de Jesus aí. Esses indivíduos mascarados eram muito comuns na Europa durante o período do século XIV, na ascensão da segunda pandemia da peste negra.
Por quê? Porque esses indivíduos conhecidos como médicos da peste, embora não tivessem nada de médicos, porque a maioria deles não tinha informação, usavam essas máscaras e esses sobretudos para simplesmente não se contaminarem com a Yersinia pestis. Essa roupa que cobria o corpo inteiro, eles usavam botinas também, era a proteção que eles tinham contra a peste negra. E o bico dessa máscara tem um significado. Na verdade, como esses indivíduos estavam em contato justamente com as pessoas contaminadas pela peste negra, não a fim de tratar, por isso que eu digo, embora eles eram intitulados médicos da peste, não necessariamente eram médicos, e sim indivíduos que contabilizavam as mortes. Eles eram mais o IBGE da morte, da peste, o IBGE da peste, do que mesmo um médico de fato para tratar. Então, eles andavam com essa bengala para dar porrada no pessoal que chegasse perto. Então, o pessoal que tivesse mais agressivo por conta da peste, eles metiam a porrada com essa bengala. E a máscara tem esse bico, não porque muita gente menciona, né? Por conta da pulga, por conta do corvo. Não tem nada a ver. Esse bico aí, na verdade, é só para armazenar ervas. Eles metiam ervas nesse bico para que essas ervas disfarçassem o cheiro de podre que as roupas deles tinham por causa do contato com os indivíduos enfermos. Então, como eles estavam sempre em contato com indivíduos que estavam aí acometidos pela peste negra e tinham justamente a necrose tecidual e consequente mau cheiro ocasionado pela eliminação da própria agora eu esqueci o nome da substância que é produzida pelo tecido necrótico. Enfim, depois eu lembro e comento com vocês. Então, por esse cheiro, esse odor característico do tecido pútrido, nós temos aí essa máscara com a adição das ervas, né, dos vegetais com um odor mais agradável para disfarçar o cheiro. Pode passar, Tiago? Bom, então, essas foram as pandemias que mudaram o mundo. E a peste negra é a primeira das pandemias, a maior das pandemias, e eu não poderia deixar de trazê-la aqui para a nossa discussão, para que vocês compreendessem o porquê dos nossos hábitos hoje. Isso eu me refiro tanto ao próprio hábito de higiene pessoal que nós temos aqui, como povo que tenta se prevenir de uma série de patologias, mas também compreender as atitudes que nós temos tomado para evitar a pandemia da Covid-19 e também uma série de outros problemas sociais, econômicos e, enfim, históricos que estão nos acometendo nesse período de Covid-19. Bom, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante, espero que tenha contribuído de alguma forma aí. Muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui conosco. Um cheiro. Tiago? Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tiago? Olha aí para você também. Agora eu tô.